Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a mais esta edição do Opinião Cidade aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido para São José do Rio Preto pelo canal 7 da NET e para todo o Brasil e todo o mundo, por que não, através do site da TV Rio Preto, www.tvriopreto.tv, www.tvriopreto.tv. No programa de hoje nós vamos falar sobre direitos do consumidor. Para isso nós tivemos a alegria de receber aqui em nosso estúdio o advogado Vinícius Nicolau Gori, que é o presidente da Abradecom, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, defesa do contribuinte e do consumidor, Abradecom, Associação Brasileira de Defesa do Contribuinte e do Consumidor. Vinícius, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Qual é a atividade, qual é a função, como funciona a Abradecom em São José do Rio Preto e como ela se soma a outras entidades de defesa do consumidor que já existem em operação na cidade, o PROCON, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso. Obrigado pela presença. Boa tarde, Rei. Boa tarde, os telespectadores que estão em casa nos assistindo. É uma satisfação, mais uma vez, a gente poder estar presente aqui na TV Rio Preto. Dizer o seguinte para a população que está em casa, para o telespectador e para você. A Abradecom é uma associação sem fins lucrativos, uma associação de estudos tributários e defesa do consumidor. Foi criada em 2002, portanto já tem aí vamos para 13 anos de existência da associação. Eu assumi lá em 2008 como presidente, fui reeleito e nós temos um trabalho, nós atuamos aqui em Rio Preto na esfera judicial. Então o PROCON faz um trabalho administrativo. Você que está em casa tem uma reclamação contra um serviço de telefonia, de operadora, de televisão, enfim, diversos serviços. Você vai até o PROCON, faz a sua reclamação, sua denúncia, o PROCON ele investiga. Ele tenta resolver na esfera administrativa, ele notifica a empresa manda muitas vezes um representante, ele tenta fazer um acordo, dá um parecer, inclusive, com base no Código de Defesa do Consumidor, um parecer legal, com base nos artigos, né? E daí a pessoa ou procura uma associação como a nossa, ou procura o Juizado Especial Cível, ou procura um advogado. A associação, então, tem atuado na esfera judicial. Então, eu identifico algumas pessoas com a mesma reclamação, então 4, 5 pessoas, 3, 4, 5 pessoas com o mesmo problema. A pessoa chega até nós, agora com o nosso Facebook, né, nós temos o Facebook, aproveitar para divulgar para quem está em casa, quiser acessar, Facebook/Abradecom, Abradecom com N no final, porque é de consumidor, ou através de e-mail. Nós temos também o e-mail abradecom1@gmail.com. E daí então nós identificamos, fazemos uma análise daquela denúncia, daquela reclamação. A pessoa quando recorre à Abradecom, já está claro para ela que vai recorrer a uma decisão judicial, vai recorrer à justiça. Não existe outra instância para ser recorrida antes disso, ao procurar a Abradecom. A associação ela pode atuar de forma semelhante ao PROCON. Porém, nós não temos atuado, como já existe o PROCON, né, então o PROCON atua e o PROCON resolve muito bem, faz inclusive parabenizar o PROCON, que faz um grande trabalho em todo o estado de São Paulo, além de Rio Preto, todo o estado de São Paulo, o PROCON que é uma parceria, né, uma parceria Estado e município. Fundação PROCON. Fundação PROCON. Então, a associação atua na esfera legal, na esfera jurídica, né? Eu como advogado e outros que participam da associação também são advogados. Nós atuamos aqui em Rio Preto, em São Paulo. Por exemplo, um exemplo para você aqui. Tivemos diversas ações contra a Canon do Brasil, Nikon do Brasil. Já tivemos ações contra a TAM. A gente identifica uma lesão, 3, 4 pessoas chegam para nós na reclamação, fazendo venda casada, o produto é má prestação de serviço. A gente identifica, monta com base no Código de Defesa do Consumidor as razões de fato e as razões de direito, ingressamos com ação coletiva. Um detalhe importante para quem tem em casa. As ações coletivas promovidas pela associação, elas têm efeito erga omnes. O que é isso na justiça? O efeito, a sentença do juiz, tem efeito para toda a comunidade, para todos. Portanto, se você não está habilitado na ação, se você não foi citado na ação, mas foi semelhante, justamente, vai beneficiar você, vai beneficiar o seu José, a dona Maria lá do bairro, que nem sabe o que está acontecendo. E por quê? Porque a associação foi lá, promoveu a defesa do consumidor, né? Lembrando também que a associação tem base legal para ser formada, né? Nós temos a base legal no Código de Defesa do Consumidor, no artigo, se
se não me engano é o artigo 6º, nós temos na linha, no inciso 2, a linha C, tem lá, o Estado vai promover, tem que incentivar a defesa do consumidor por meio de criação de associações, incentivando a criação de associações, etc. Nós temos também a Constituição Federal, que trata da proteção do direito do consumidor, da Constituição, aí a gente vai para o Código de Defesa do Consumidor, que é a Lei 8.078 de 90, né, que esse ano está comemorando 25 anos no Brasil, 25 anos de Código de Defesa, e muitas vitórias para o consumidor. Sem dúvida. Porque você sabe, nessa relação, o consumidor é a parte mais fraca. Então, na interpretação do contrato, sempre vai ser a favor do consumidor. Tá certo. Vinícius, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto o consumidor, no caso de recorrer à Bradecom, tem que pagar por isso? Tem algum custo esse serviço? Como é que funciona essa parte? O consumidor não tem custo nenhum. A associação da gestão que eu estou atuando, a gente não cobra nada da pessoa para ingressar com a ação. E a pessoa, ao final do processo, os advogados são remunerados pelos honorários de sucumbência. Aquilo que o juiz fixa para que a parte contrária, a empresa lesada, aquela que lesou, remunere então os advogados. Então é um trabalho gratuito. A pessoa, quando nos procura, a gente faz um termo a pessoa se associa, sem custo, para que nós então ingressemos com as ações. E a pessoa nem precisa ser associada. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal de Justiça, tem várias decisões aí. A associação pode inclusive promover uma ação coletiva com base em reclamações de pessoas e para que haja investigação. Por quê? Porque a associação atua nesse caso aí semelhante ao Ministério Público, o fiscal da lei. O promotor é o fiscal da lei. Você recorreria ao Ministério Público ou diretamente à Justiça? Como é que faria isso? Qual que seria a etapa seguinte? A etapa seguinte, eu ingresso com uma ação na Justiça, eu chamo o Ministério Público como assistente no processo, num litisconsórcio. Eu convido ele a participar. Em alguns casos, eu me dirijo até o promotor de justiça da comarca, da região, da cidade, aqui em Rio Preto, a gente já teve ações na região, converso com o promotor e o promotor diz para mim, olha, pode ingressar com a ação coletiva que eu vou atuar, nós vamos atuar junto. Fala uma coisa, Vinícius, e a Bradecom aqui em Rio Preto tem sido bastante solicitada pelo consumidor, tem atendido bastante gente? Como é que tem sido essa relação com o consumidor riopretense? Olha, nós temos atendido um número pequeno de pessoas. Muitas pessoas procuram o PROCON e muitas pessoas já têm também seu advogado próprio, preferem então procurar um advogado. Nós então resolvemos criar o Facebook, né, na internet, porque é difícil a pessoa ir até o escritório. Para ampliar essa... Então com o Facebook, eu tenho participado também em outras, às vezes na rádio, né, televisão, às vezes em outras TVs comunitárias aqui, né, em Barretos, Olímpio, na região, a gente tem feito algum plano de divulgação para as pessoas. Mas muitas pessoas me conhecem, chegam até mim, vão chegando essas reclamações, e aí eu faço uma ata investigativa, né, eu investigo se realmente a empresa está cometendo aquela conduta lesiva, para não sair. Né? A gente não vai sair processando a empresa à toa, né? A gente não está aqui para perder tempo. Tem um mínimo de apuração. Né, claro, a gente apura o fato, eu vejo se a pessoa realmente está falando a verdade para mim, e a gente também tem um nome a zelar na cidade, né? Claro. Graças a Deus, minha família está aqui em Rio Preto já há mais de 100 anos, então a gente não vai sair fazendo tomando qualquer medida. Claro. Muitas vezes eu consulto o Ministério Público, converso com o promotor, está acontecendo isso, o que você acha? Não, estou vendo isso também. Então então eu vou propor ação coletiva. Em alguns casos, igual eu falei, ações maiores, eu proponho ações coletivas às vezes em São Paulo, não aqui em Rio Preto, né? Em São Paulo com marca maior, né? Você tem outros promotores, você tem um outro número de vários juízes, etc. Então, muitas vezes a gente também já conseguiu várias liminares a favor da associação, graças a Deus. A Bradecom pode atuar diretamente em São Paulo já, embora o consumidor seja daqui. Seja daqui de Rio Preto. Nenhum impeditivo em relação Nenhum impeditivo. Nós temos as regras do Código de Defesa do Consumidor quanto à propositura da ação. Então, em tese, a ação é proposta onde foi ocorrido o fato, ou no domicílio do autor, ou também no domicílio da ré. Então, a gente respeita essas regras. Claro.